De volta com o programa Tudo Posso e agora nós vamos entrar num assunto que é delicado, interessante, principalmente para as mulheres, eu acho. Para algumas mulheres, o simples fato do companheiro conversar com outra mulher é motivo para discussão, insegurança e tal. Olhar o celular enquanto o namorado ou o marido está no banho é a brecha para saber com quem ele falou durante o dia. Daí a mulher já fica louca, pensando em um monte de coisa, criando fantasias. E se tiver chamada de algum contato feminino, a DR, que é a discussão de relação, né, está garantida. Ciúmes exagerado, insegurança, falta de controle, faz parte da vida dessas mulheres que amam demais. Nós estamos recebendo aqui o psicólogo Dr. Jacob Goldberg, que vai falar sobre esse comportamento, como que certamente afeta algumas mulheres, né? Mas que é preciso ser tratado e pode ser tratado. Doutor, muito obrigada. Olá, doutor, bom dia. Bem-vindo mais de uma vez. novo aqui ao nosso programa. Essa história de mulher amar demais, isso as mulheres, geralmente, todas as mulheres amam demais ou são as exceções? Eu diria para você que é um componente da cultura machista essa ideia da mulher como complementar ao homem. A fêmea complementar do macho. Ou seja, ele é o polo central do mundo afetivo e ela fica na sua dependência. Em volta. Nessa hipótese, grande parte das mulheres Ainda faz reservam todo o seu afeto, toda a sua emoção, toda a sua libido para este homem. Esse homem tem que ser para ela a fonte dos recursos de felicidade íntima. E é claro que isso significa frustração. Ninguém pode satisfazer todos os desejos de outra pessoa. Mas, doutor, nesse caso, essa mulher ela já foi educada com esse perfil? Ela cresceu já imaginando que lá na frente ela iria encontrar um ser humano, um homem, que daria a ela todos os benefícios para ela poder viver, quer dizer, garantiria todo o seu sustento? É algo de formação? Eu diria para você que não é que ela tenha sido educada, ela já foi gerada dessa maneira. Antes de nascer, quando o médico informou, é menina, os pais já começaram a mentalizar o príncipe encantado. A perspectiva, o provedor. Quem é que vai sustentar? Quem é que vai trabalhar? Infelizmente, essa ideia, no Código Civil Brasileiro, felizmente já ultrapassado, era a ideia da amante, da teúda, da manteúda, quer dizer, a mulher que era tida e mantida. Então, é claro que o homem, nessa hipótese, tem uma importância desmesurada. Então, esse conceito de amar demais precisa ser revisto. Não é que ama demais. Não existe isso. A mulher que diz que ama demais, ela é histérica, ela é masoquista, é dependente, é carente, ou seja, basicamente é uma manifestação neurótica grave, gravíssima, porque significa o sacrifício da própria identidade. Ela deixa de viver a sua própria vida, projeta a vida dela no outro. Eu dependo dele inteiramente. Eu não consigo respirar antes dele voltar para casa. Ora, bola, então não está vivendo. E o que a gente precisa melhorar aí, mudar para as mulheres entenderem que elas precisam focar em outras coisas e serem felizes com outras coisas, né? Elas têm que ser felizes, acho que principalmente individualmente, primeiro, para depois você ter uma vida a dois. Eu não sei se está certa a minha teoria, mas é o que eu leio em vários livros que falam de auto-amor, inclusive, que você primeiro tem que dar o auto-amor, tem que ter momentos que você se sinta muito feliz, lendo um livro, saindo com suas amigas, ou fazendo qualquer outra coisa. E também o companheiro é super importante, mas não colocar todas essas fichas naquilo, porque não é, o ser humano é falível, né? Uma das conquistas extraordinárias do movimento feminista, do verdadeiro, do autêntico movimento feminista, é a ideia da alteridade, a ideia do outro, mas o outro respeitado nos seus limites. Porque esse amor demais também, só por curiosidade, e não é secundário, às vezes é transferencial. Deixa de ser para o marido, para o homem, e se transforma para os filhos. Eu vivi a minha vida inteira para os meus filhos.
Já ouvi muitas mulheres falarem isso, inclusive. Ah, sim. E aí eles cresceram, e aí eu estou sozinha, estou órfã da existência. Começa a se martirizar. Né? Se martirizar. Aliás, essa ideia de martírio, de vitimização, é muito perigosa. Então, porque ela, voltando, doutora, porque ela não consegue desenvolver outros prazeres. E aí ela foca ou nos filhos ou no marido? Na verdade, sem pretender com isso ser extremamente contundente, na verdade, eu posso falar? Pode, eu sou uma mulher aberta, pode falar, doutor, pode falar. Na verdade, essa mulher que alega que ama demais é preguiçosa. Por quê? Porque não quer trabalhar. Porque trabalhar significa cultivar os seus próprios recursos, a sua relação com os outros, a sua relação com o mundo, ou seja, um processo de construção. Ela tem que construir. E ao isso invés é trabalhoso de construir, para o é ser humano. trabalhoso. Tá, Exatamente. então, eu queria entender. O senhor falou, a declaração que o senhor deu é bastante forte, né? Uma mulher que não quer trabalhar, que não quer buscar Não, mas ele está falando trabalhar meios. não Sim. só economicamente, ele está falando trabalhar o seu De interior. buscar, né? Qual que é o perfil, então, dessa mulher, no geral, doutor? Você diz daqui trabalha ou dessa que alega que Dessa ama que ama demais. Essa que ama demais está sempre, a vida inteira, permanentemente, informando as amigas. Faz 2 dias que ele não conversa comigo. Ou seja, é preguiça. Ela não tem o processo de autorrealização. É como se fosse dependente de uma bateria, de uma carga energética alheia. Você imagina você passar o dia inteiro vendo se você está pilhado. Ela descarregou a pilha, eu paro. Ela depende do olhar do outro. Se o marido, como você estava comentando, né? Se o marido lê o jornal ou se fica mais tempo no banho, ela bate na porta e diz, o que é que você está fazendo? Ela está sempre se sentindo A segunda. alheia, diminuída. A segunda, A segunda é porque você é muito otimista. Ela se sente a terceira, Terceira. a quarta. Então, mas eu tenho que falar para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento que esse é um tema delicado e que todas nós passamos por isso numa determinada fase da nossa vida, ou de repente quase a vida toda, até a gente acordar que não basta receber migalhas dos outros. Não é verdade? Depois que a gente tem vários relacionamentos jovens, que as pessoas pisam na gente, e eu já passei por todos esses, gente. Então, vários desses relacionamentos vão nos ensinando que a gente precisa se valorizar um pouco mais, né, ou muito mais, e deixar de focalizar o outro, seja o marido, os filhos, não sei o quê, como o número 1 da nossa vida, não é verdade? Agora, eu gostaria de acrescentar, e eu acho que é bem importante isso, a ótica, a perspectiva masculina. Ah, excelente, porque eu realmente não sei. O Rafa deve saber a perspectiva masculina. O homem, muitas vezes, se compraz com isso. Ele tem muito prazer. É que ele se Então, sente o seu bom, lado, né, ele doutor? se sente Ele se sente o poderoso, reizinho, né? Isso. Óbvio. Eu tenho uma mulher que depende de mim, ela faz tudo o que eu quero. Depende eu chego, emocionalmente ela de rasteja mim. os meus pés, não é isso? Ele está lá no bar, tomando a cerveja e dizendo, ela não sai do meu pé. No fundo, ele fica orgulhoso. Agora, vamos fazer uma confissão. Faz uma confissão. Olha lá para a câmera e faz uma confissão. Certo tipo de mulher, você imagina, um mulherão. Fazendo linda, tudo pra bonita, você. fazendo tudo para você, né? O homem vai gostar disso. Vai gostar. Vai gostar disso. É, Não mas tem dúvida. vai gostar, mas Vai uma gostar. hora vai enjoar. Sabe por quê? Porque a relação entre um casal, ela é muito maior do que essa coisa de dependência. Sem contar que existe uma facilidade, né? O homem também acaba se cansando. Chega uma hora... Porque daí vem outra. Vem outra exatamente. mais bonitona, que daí vai fazer mais coisas, vai pôr o chinelo pra ele, vai isso, aquilo. Enfim, não que não tenha, que eu sou a favor de tratar os homens muito bem, homens que estão assistindo E vice-versa, agora. né, Maria Cândida? E Eu vice-versa. sou a favor, mas não... Você é a favor? Sou. Claro que tem que tratar o então, homem eu bem. quero que você pauta esse tema Porque a gente tem que- para um outro programa, porque a minha posição é completamente divergente da sua. O homem tem que ser maltratado. Isso eu preciso aprender isso no seu consultório e aprender. Porque acho que eu não teria levado tanto fora na minha vida se eu tivesse. Agora, homem que deu fora em você, Ah. me dê
CPF, RG. Mas vai ver que eu fui uma mando histérica, processar. doutor. Vai ver que eu fui... Essas mulheres, as mulheres que amam demais. Mas uma mulher Tá como você dentro da gente. tem todo o direito de ser histérica. Então, mas vamos ensinar as mulheres, afinal, o que elas devem fazer na prática. Qual que é o limite, né, doutor? Isso. Vamos lá. Como corrigir Na essa prática, situação? então, É isso? como corrigir? Não procurar toda hora. Dá algumas coisinhas fáceis, assim, para as mulheres entenderem, doutor. Um dos grandes movimentos políticos, sociológicos que nós temos que viver definitivamente é a autonomia feminina. A mulher não pode, em hipótese nenhuma, depender mais dos homens. Financeiramente? Nós sabemos que, em todos os aspectos, estatisticamente, grande parte da família brasileira hoje é sustentada pela mulher. Então, o jogo do poder Está se invertendo. já está se Já invertendo. tá se invertendo. E é preciso existir um equilíbrio. E os homens, eu acho que aí é uma questão essencial. O problema não é mais feminino, não é mais, é masculino. O homem tem que aprender A respeitar. é mais do que isso, a ceder espaço. Dividir. A posição de dominância masculina acabou, terminou. A não ser aqueles que pretendem ser candidatos a corno. Porque, sem dúvida nenhuma, é fatal. O homem que pretender ter essa posição de dominância, De machista, de né? machista, mais cedo ou mais tarde, preste atenção no seu primo, porque o primo vai levar vantagem. Porque a mulher não gosta disso. A mulher não gosta de ser tratada com machismo. A mulher quer essa coisa que todo mundo vem conversando, de nós queremos dialogar, nós queremos conversar, nós queremos que vocês nos entendam. Não é verdade? E que a gente entenda também vocês e fazer a velha troca, porque antes ninguém fazia troca, na época da minha avó, na época, não sei, da minha mãe, acho que começou, mas a nossa, nós estamos preparadas para isso. Só que a gente tem que desenvolver dentro da gente isso que o senhor falou, né? Aquela coisa de o valor, o amor próprio, para não se jogar aos pés toda hora. Eu lembro de alguns anos no interior, numa reportagem, cobrindo uma reportagem, o caso de uma mulher que acabou matando os 2 filhos porque ela não queria dividir a atenção do marido com as crianças. Nossa. Um amor completamente excessivo. E ela confessou isso friamente para as câmeras, para os jornalistas. Estava presente na delegacia naquela ocasião ali e aquilo foi completamente chocante. Né? Naturalmente, prisão na hora, na certa ali, e ela confessou o crime e, claro, acabou ficando sem os filhos e sem o marido. É um caso radical, mas é muito emblemático, é muito significativo. Infelizmente, acontece casos assim. Casos radicais também, ao oposto. Homens que matam as mulheres por ciúmes, por amor excessivo. Porque elas Também estão se dando acontece, bem, que batem isso? nas mulheres, que chegam bêbados em casa, que existe milhões de homens assim, que fazem tudo isso porque a mulher está se dando bem ou a mulher está tomando conta ou está financiando mais do que ele na casa. Como agir? Essa que é a grande crise masculina Atualmente. que o homem brasileiro hoje está vivendo. Ele não conhece bem o seu papel. É 80% hoje da clínica de psicologia. É o que está garantindo o filé dos meus filhos. O homem que chega e diz, não é possível, ela não me dá atenção. Ela é médica, ela é engenheira, ela só cuida dos seus negócios, dos seus negócios. Eu fico posto de lado. É isso aí, malandro. Vai ter que aprender a mudar o homem também. E isto é um belíssimo desafio para os próximos anos. Se transformar num ser humano que se respeita e é respeitado, né? O senhor acha que na Europa, às vezes nos Estados Unidos, em alguns outros locais mais desenvolvidos, isso já melhorou? O homem já sacou esse movimento? Nos Estados Unidos, a probabilidade da Hillary Clinton ser candidata é enorme. Na Europa, Angela Merkel é a mais importante. No Brasil mesmo, temos a presidente, a Dilma Rousseff, tinha uma outra candidata a presidente. Quer dizer, a mulher está ocupando seus espaços políticos e é importante que isso continue dentro da família, né? Então, mas o senhor acha que fora o homem já percebeu que tem que haver essa mudança interna e ele tem que aceitar uma mulher mais atuante do que no Brasil? O senhor acha que no Brasil, ainda por causa de cultura e tudo, o homem mais machista? Bom, do mesmo jeito que anteriormente eu disse que a mulher que ama demais é preguiçosa,
O homem que maltrata a mulher... Bom, agora que vai... Vixe, agora que é. Lá vem, O lá homem- vem, imagino. O homem que maltrata a mulher é doente. O nome disso é misoginia. No fundo, ele tem ódio de mulher, ele não se resolveu com a mãe dele e o processo é extremamente complicado. É caso, sem dúvida, de neurose avançada. O homem que chega e comenta com o amigo, a mulher é uma coisa esquisita. Mulher, não, mulher, ele não gosta de mulher. Ora, se não gosta de mulher, deixa a mulher em paz. Doutor, no caso da mulher que ama demais, essa mulher obsessiva, vidrada naquele homem, o homem, por um certo lado, existe aqueles que se sobressaem, que adoram de ter essa submissão aos seus pés ali, mas tem aqueles também que acabam se cansando. Resolve sair de casa, não quer mais saber porque está se sentindo sufocado. O que fazer nessa situação? Vocês antes falaram na questão da DR, da discussão da relação, né? É muito interessante que este conceito de discussão de relação tem sido imposto muito mais pelas mulheres. E isto é uma conquista lógica, racional, inteligente. É preciso discutir relação. A interação entre as pessoas tem que ser democrática. E discutir relação não é discutir no grito, né? no bate-boca. É dialogar, é isso, né, doutor? Só que é um trabalho muito árduo das mulheres com relação aos homens, porque muitos homens ainda não querem, não estão preparados, ou acham uma mera bobagem você sentar para discutir aquela sua relação, que no fundo, se você não começa a discutir naquele momento, você vai até se separar, Vai se entendeu? desgastar ao extremo a ponto de desgastando, separação. Exatamente. Então, eu concordo que tem que discutir sempre, tem que estar cuidando sempre, para aquilo não vazar, né? Coisas, emoções, tudo, elas vazam E e é aí bem você fala, verdade, "Meu Deus". falta preparo para o homem para poder sentar e conversar. Porque eles acham Isso é fato. chato. Eles acham chato, eles acham a mulher chata, entendeu? Eu posso contar, para terminar, a história de uma discussão de relação, um DR, que um cliente me contou. Pode. Ele chegou em casa no domingo e disse para a mulher: eu vou assistir o jogo do Corinthians. A mulher viu e falou: não é possível, todo domingo você sai para discutir o jogo do Corinthians? Começaram a discutir, brigar, a mulher gritando e coisa e tal. Ele agarrou a mulher, pôs no colo, falou: quer saber de uma coisa? Deu um tapa no bumbum dela, Não acredito. deu outro tapa no bumbum, parou e falou: mas que jogo do Corinthians nada, vou ficar em casa. Então, isso é quando a pauta vira, né? A gente está indo num jeito e a pauta virou aí. Sorte que ele foi mais inteligente, né? Que ele percebeu que seria muito mais gostoso ele ficar lá com a mulher. A relação de amor. Exatamente. Bom, doutor, muito obrigada. Eu quero que o senhor volte para falar que homem tem que maltratar, mulher tem que maltratar o homem. Isso é importantíssimo para mim, inclusive, porque eu quero aprender como a gente tem que lidar. Não maltratar, né? É maltratar mesmo. Seremos Maltratar mesmo? pisoteados, viraremos capachos. Então, eu quero aprender essa técnica, porque daí os homens vão ficar cada vez mais aos nossos pés. Isso vai É ser verdade, um perigo, doutor? gente, vai ser um perigo. Ah, ele tem que vir aqui falar antes do Réveillon, hein, doutor? Isso. Antes do Réveillon, porque no Réveillon, de repente, Tá né? bom, já entendemos o recado, dona Maria Cândida, já entendemos. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer. Tudo de bom. Volte para falar sobre Doutor, isso. valeu, obrigado pela conversa. Olha, fiquei curioso agora para saber como que é esse maltratar os homens, como as mulheres devem dominar o assunto, dominar a situação. O doutor Jacob vai voltar para contar tudo isso pra gente.